Olá, vamos dar continuidade aos nossos estudos fundamentais sobre o comportamento dos solos e na aula de hoje nós vamos falar da caracterização das argilas e das areias, sempre focando nos aspectos relacionados com a natureza e agora introduzindo um aspecto associado ao estado em que as argilas e as areias se encontram. Vamos começar entendendo um pouco como que se processa a formação das argilas, né? Então as argilas podem se formar, né? As argilas sedimentares podem se formar devido a um processo de deposição sucessiva de camadas numa determinada região. Se nós tomarmos uma determinada profundidade dessa camada, nós vamos ter um estado de tensão vertical, um estado de tensão horizontal, atuando nesse ponto, em que à medida que foi subindo essas camadas, né, foram se depositando, esse estado de tensão foi mudando, aumentando esse estado de tensão, de modo que nós temos aqui uma variação de tensão com a profundidade, né, que aumenta com a profundidade, e também a variação do índice de vazios com a profundidade. Então, a argila na parte superior vai ter uma quantidade de vazios maior do que na parte inferior. Nessa hipótese que nós estamos considerando que nós temos nível d'água na superfície. Então, o solo está completamente saturado nesse processo. Então, esse processo de deposição sucessiva leva o solo a uma condição de aumento contínuo de carga, e esse aumento contínuo de carga, sem nunca ter havido nenhum descarregamento, é denominado um material normalmente adensado. Então, o processo que levou ele ao adensamento é um processo de superposição de cargas, sempre aumentando essas cargas. Se por acaso houver uma erosão, né, nós vamos então perder parte dessa carga. Né? Então, aqui uma carga dessa vai sair. Esse material nessa mesma posição, ele vai ficar com índice de vazios muito próximo daquele que foi induzido quando a carga estava nesse nível. Então, diferente do índice de vazios que seria se ele fosse carregado e parasse nesse ponto aqui. Então, nessa situação, eu tenho um solo que a gente chama de um solo sobreadensado. Esse solo sobreadensado, ele gera estruturas diferentes daquele solo normalmente adensado. Então, as argilas, elas podem ter estruturas daqueles solos muito moles, próximo ao processo de formação, e aquelas muito duras, né, depois de um forte processo de sobreadensamento. Então, a estrutura da argila pode levar a um arranjo que dizemos que a argila é uma argila sensível. Sensível porque o arranjo pode ser quebrado por uma carga e desencadear um processo de variação de volume grande. Então, o estado das argilas pode levar a essa característica. Isso também vai acontecer no caso das areias. No caso das argilas, ele é mais dramático em alguns casos. Então, como é que nós relacionamos o processo de formação com a quantidade de água que tem no solo? Então, nós mostramos aí que a formação das argilas, como um processo de sedimentação, inicia-se como uma lama. Então, a quantidade de água é muito superior à de sólidos. Então, você tem aí um volume de água em relação ao volume de sólidos muito grande, o índice de vazios é muito alto. E, portanto, o material se comporta como se fosse um líquido. À medida que essa água vai saindo, ou à medida que o solo tem menos água, então o volume de água em relação ao volume de sólidos diminui, eu chego a um ponto que nós denominamos, como vimos anteriormente, de limite de liquidez. Se essa redução de água continua, chegamos a um ponto que é o ponto do limite de plasticidade. E o solo, entre esses dois limites de umidade, então lembrando mais uma vez que o limite de liquidez e o limite de plasticidade trata-se de um teor de umidade, né? Nesse intervalo, o solo se comporta como um material plástico.
Se ele perde mais água, ele começa a se comportar como um material semi-rígido, já apresentando alguma dificuldade de trabalhabilidade, né? E depois de um determinado momento, em que o volume de água já fica muito reduzido em relação ao volume de sólidos, eu chego num ponto que é o limite de contração, né? O limite de contração, onde o solo comporta-se como material rígido, né? Então, essa passagem do material com muita água até o material com pouca água está associada ao índice de vazios, né? Então, o índice de vazios do material nessa condição é muito maior do que o índice de vazios nesta condição. Portanto, se eu disser para você que um determinado material está com esse índice de vazios, ele está mais próximo do índice de vazios do limite de liquidez do que estaria do limite mais próximo do limite de plasticidade do que estaria em relação ao limite de liquidez, né? Então, quanto mais próximo do limite de liquidez, mais eles tendem a se comportar como material mole. Então, por aí você já tem que analisar que existe uma relação entre a umidade que você está e os extremos do limite de liquidez de um lado e do limite de plasticidade do outro. Então, o comportamento das argilas pode ser dividido em dois aspectos: o aspecto estrutural e o aspecto relacionado com o índice de vazios. Um está relacionado com o outro de alguma forma, mas eu posso ter o mesmo índice de vazios e estruturas diferentes. Isso dá um comportamento bastante diferente para esses dois materiais. Então, com isso, nós podemos começar a pensar como é que nós vamos definir o estado da argila em termos de consistência. Então, no campo, um determinado material deve ter uma determinada consistência e eu preciso conhecer se essa consistência está de acordo com a obra que eu quero fazer. Eu quero fazer um aterro sobre esse material argiloso. A consistência dele é suficiente para suportar aquele aterro? Então, eu preciso fazer um ensaio de compressão simples, seria o mais razoável a ser feito. Então, eu já veria qual era a resistência desse material e adotaria aí uma resistência que fosse de acordo com o que eu preciso. Existe, então, uma classificação para a consistência das argilas em função da resistência. Essa resistência ela é obtida moldando-se um corpo de prova cilíndrico, né? Corpo de prova cilíndrico, coloca-se então aqui num pedestal e vai se aplicar uma tensão vertical, né? Essa tensão vertical leva o solo à ruptura, vai aumentando a tensão vertical, então tem uma tensão de deformação aqui, ela vai levar o material à ruptura, né? Então essa seria a resistência não drenada desse material, né? A compressão simples feita nesse material e classificaria ele em termos de consistência. Bom, eu posso também classificar esse material de acordo com o que eu acabei de dizer, com uma relação entre a umidade em que ele se encontra e as extremidades, o limite de liquidez e o limite de plasticidade, né? Para isso eu preciso de um índice, né? Aí um índice que relaciona o limite de liquidez, a umidade em que ele se encontra, o limite de liquidez menos o limite de plasticidade. Isso aqui é o índice de plasticidade. Então, esse índice de consistência vai me definir também se a argila é mole, se a argila é média, se a argila é rija, e tem aqui o sistema de classificação. Então, esse índice de consistência está aqui, né? E eu tenho, em contrapartida, esse outro procedimento, que é fazer um ensaio de resistência, né? E qual é a diferença de resposta nesses dois, né? Eles dois vão me dar a mesma resposta? Vamos ver um pouquinho mais para frente sobre o que acontece em relação a esses dois caminhos. E também existem outros índices, né? Existe aqui também o índice de liquidez, que também pode ser usado, nós vamos mencionar ele um pouquinho mais na frente, que faz o mesmo papel de relacionar a umidade que você está com os limites, né? É uma relativização da umidade em relação aos limites de liquidez e o limite de plasticidade. Então,
nós podemos então definir a consistência do material com dois procedimentos, ou a resistência à compressão simples ou o índice de consistência. Observe que, no caso da resistência, esse material aqui ele pode ser um material indeformado, né? Eu posso ir ao campo, retirar uma amostra indeformada, que significa que é uma amostra que mantém todas as características do campo, e fazer o ensaio. Enquanto que no índice de consistência, nada do ponto de vista estrutural do material é mantido, porque o ensaio de limite de liquidez, como nós vimos, destrói completamente a estrutura do material. O limite de plasticidade, idem. Então, nós temos uma diferença entre se medir o comportamento do material na condição indeformada, guardando todas as características do campo, e aquela usando uma medição indireta da consistência com base nos limites de consistência, esquecendo ou ignorando a estrutura do material. Então, vamos passar para uma análise da sensibilidade, que nós falamos há pouco, para depois voltarmos a esse aspecto dessa comparação da resistência à compressão simples com o índice de consistência. Nós falamos que as argilas podem ser formadas de tal maneira que geram estruturas muito peculiares. E essas estruturas podem ser destruídas e a argila pode perder a parte da resistência que ela tem com aquela estrutura, né? Então, para avaliar isso, também nós usamos ensaios de compressão simples, né? Então, podemos fazer uma compressão não confinada em duas situações. Nós vamos pegar uma amostra indeformada, como nós havíamos mencionado aqui, uma amostra tirada do campo. Então, essa amostra aqui, ela tem um índice de vazios específico. E vamos usar essa mesma amostra aqui. E depois vamos fazer um ensaio com a amostra remoldada. Olha, o que quer dizer essa amostra remoldada? Eu vou pegar o material, a mesma argila, vou destruir completamente a estrutura dela e vou reconstruir uma amostra com esse mesmo índice de vazios, né? Então eu vou ter duas amostras agora, uma amostra indeformada e outra amostra remoldada. Então essa amostra remoldada, ela não tem a estrutura da amostra do campo, né? E vamos fazer os ensaios e obter o resultado em termos de resistência, né? Vamos saber qual é a resistência de um e qual é a resistência do outro. Então, temos aqui uma resistência indeformada e uma resistência remoldada. A sensibilidade dessa argila vai ser a relação entre a resistência do material indeformado e a resistência do material remoldado. Se por acaso a resistência do indeformado for igual à resistência do remoldado, nós temos uma argila que não é sensível. Então, se eu imaginar aqui, se eu fizer aqui nesse mesmo gráfico um outro ensaio e ele der isso aqui, significa que a argila ela é um material insensível. Agora, vamos imaginar uma outra situação em que a argila, o ensaio da argila, aqui, essa formação com atenção, uma primeira argila indeformada me apresentou esse comportamento. E uma argila remoldada apresentou esse comportamento, né? Então eu vou comparar essa resistência máxima dessa argila indeformada com essa resistência máxima da argila remoldada. E essa perda de resistência vai refletir a sensibilidade do material. Então, quando essa relação é 1, ele é insensível. Quando é 2 a 4 é média. Quando é maior do que 8 é ultrassensível, né? Então, vocês vão ter a oportunidade de assistir o vídeo da ruptura da argila norueguesa. É uma ruptura da argila de Rissa, que vocês vão encontrar no YouTube, esse filme, e vocês vão ter noção do significado dessa perda de resistência devido a um processo de ruptura inicial. Bom, então os limites de Arterberg, eles podem ser definidos numa escala de umidade, como nós estamos vendo aqui. Então temos aqui o limite de liquidez,
o limite de plasticidade e o limite de consistência. Lembrando que essa nomenclatura que está aqui no slide é a que você encontra na literatura internacional. Né? E aqui as definições do índice de liquidez, do índice de consistência e do índice de liquidez. O solo, então, ele sai de um estado seco para um estado saturado, passando por essas umidades. Lembrando sempre que nesse intervalo aqui eu tenho o índice de plasticidade. Então, o índice de plasticidade é esse intervalo aqui entre o limite de liquidez e o limite de plasticidade. Então, qualquer solo que esteja aqui, ele vai estar mais próximo do índice do limite de liquidez do que o limite de plasticidade. Isso vai se refletir no índice de consistência. Né? Como esse solo próximo do limite de liquidez ele está praticamente saturado, nós temos uma situação em que o índice de vazios ele é diretamente proporcional ao teor de umidade. Então, quanto maior for o teor de umidade, maior será o índice de vazios. Como o índice de vazios também se relaciona com a resistência, o material também vai ser menos resistente quando tiver um índice de vazios maior. Né? Então, nós podemos falar sobre a consistência do material sem estrutura, né? Usando os limites. Se o material apresentar uma estrutura que empresta a ele uma resistência, essa avaliação vai lhe fornecer uma classificação do material menor do que aquele de fato tem. Porém, ele ser um material sensível deve chamar a atenção de vocês para os projetos, o que pode acontecer com esse material se houver algum processo de ruptura, né? Porque pode desencadear outras rupturas, levando a uma ruptura progressiva. Muito bem. Aí surge a atividade dessa argila. A atividade das argilas. Nós tínhamos falado em granulometria e tínhamos falado em plasticidade. Agora nós estamos combinando as duas informações. Então aqui, ó, teor de argila, né, menor que 2 micra, e o índice de plasticidade para diversas argilas. Então, quanto maior é a atividade da argila, mais ativa é a argila, como o nome próprio está dizendo. Né? Então, é um material cuja quantidade de argila, mesmo que pequena, empresta uma plasticidade muito grande ao material. Né? Então, essa relação entre o índice de plasticidade e a fração argila reflete a atividade. E, de certa maneira, identifica a mineralogia. Né? Então, um índice de atividade muito alto sugere um material muito ativo. Então, sugere que você está saindo de um material de pouca atividade para em direção às esmectitas, né? A montemorillonita. E é por isso que existe uma classificação com base na atividade para classificar os solos potencialmente expansivos. Então, os solos potencialmente expansivos que caem nessa região, eles estão muito classificados com um potencial de expansão muito grande, muito alto. Nessa região como alto, nessa região como média e aqui como baixo. Então, veja que aí surge uma outra classificação específica para um solo expansivo. Bom, mais uma vez, a escala de umidade com os limites de consistência indicados aqui, né? Aqui o limite de contração. E uma referência à resistência do material, ou seja, acima do limite de liquidez, praticamente nenhuma resistência. Né? No entorno do limite de liquidez, você tem uma variação de comportamento, ou seja, próximo do limite de liquidez você teria esse tipo de comportamento e mais próximo do limite de plasticidade você teria esse comportamento. Lembrando que isso aqui é um material que não tem a estrutura, é um material insensível, onde a estrutura não participa significativamente do comportamento do material. Lembrando que aqui está representado o índice de liquidez, né? Então, às vezes aparece o índice de liquidez ou o índice de consistência. Existe uma relação entre esse índice de liquidez e a resistência do material, a resistência não drenada. Não vamos entrar em detalhe do que significa a palavra não drenada nessa resistência.
Mas existe então uma correlação entre esse comportamento. Então, quanto maior for o índice de liquidez, menor a resistência do material, né? Então, você veja aqui, um índice de liquidez maior do que 1 já está no plástico. Quando ele é igual a 1, ele está no limite de liquidez. Quando ele é igual a 0, ele está no limite de plasticidade. É exatamente o inverso do que é o índice de consistência, certo? Então, o comportamento do material está relacionado com a quantidade de água que ele apresenta, que está relacionado com o índice de vazios, por esta expressão que nós vamos falar muito sobre ela. Grau de saturação, índice de vazios, teor de umidade e densidade relativa dos grãos. A densidade relativa dos grãos é a densidade dos sólidos em relação à densidade da água, certo? Bom, no comportamento das areias, né, nós vimos que no comportamento das argilas nós estávamos preocupados com a estrutura e com o índice de vazios. No caso das areias, nós estamos preocupados também em entender o comportamento delas, pensando na forma dos grãos, na compacidade, que é uma medida de índice de vazios, e na distribuição granulométrica, né? A forma dos grãos, em menor grau, mas também participa desse comportamento. Então, a compacidade, como eu disse, está relacionada com o índice de vazios. E no caso das areias, que não apresentam plasticidade, eu tenho outro tipo de correlação a ser feito para avaliar a compacidade. Nas argilas nós falávamos de consistência e nas areias nós falamos de compacidade. E esses índices de vazios, no caso das areias, são denominados de índice de vazios máximo e índice de vazios mínimo. O que quer dizer isso? Quer dizer, aqueles grãos de areia, eles podem ser arranjados de tal maneira que alcance o máximo índice de vazios. Então, aquela distribuição granulométrica, aquela forma de grãos, não conseguem fazer uma estrutura mais vazia, mais espaçada do que uma determinada chamada de índice de vazios máximo. Do mesmo jeito, o índice de vazios mínimo. Eu não consigo fazer um arranjo menor do que aquele, tendo em vista a distribuição granulométrica e forma dos grãos que se tem. Então, esses dois parâmetros são obtidos por meio de ensaios para determinação do índice de vazios máximo e do índice de vazios mínimo. Esses índices de vazios variam de acordo com o material, aqui alguns exemplos, Então, você veja, o máximo pode ser 1,1, o mínimo pode ser 0,7. E o material pode estar entre esses dois limites. Então, veja que nós estamos também já buscando alguma coisa relativa. Relativa ao quê? Ao índice de vazios mínimo e o índice de vazios máximo. Surge, então, o índice que vai nos definir se eu tenho uma compacidade alta ou uma compacidade baixa. E é uma compacidade relativa. Relativa a quê? Aos índices de vazios máximo e mínimo. Veja que essa expressão, ela lembra a expressão do índice de consistência ou do índice de liquidez, tendo como limites o índice de vazios máximo e o índice de vazios mínimo. Lembre-se que na argila era limite de liquidez e limite de plasticidade. Limite de liquidez e a umidade natural. Então, depois que você define qual é a compacidade relativa, você classifica. Dependendo da compacidade relativa, a areia pode ser uma areia fofa, ou uma areia de compacidade média, ou uma areia compacta, com base nessa compacidade relativa. Lembrando mais uma vez que as argilas nós dizemos que ela é mole, e nas areias nós dizemos que as areias são fofas. Então, as argilas têm consistência e as areias têm compacidade. É uma questão de nomenclatura. Bom, então, vamos fazer a mesma analogia que nós fizemos com o caso das argilas. Nas argilas, nós tínhamos uma escala, mas era uma escala de umidade, e aqui nós temos uma escala de índice de vazios. Mas aquela escala de umidade, ela estava relacionada com o índice de vazios. Lembre-se que
essa expressão poderia ter sido usada para substituir a escala de umidade pela escala de índice de vazios, onde o índice de vazios maior estaria próximo do limite de liquidez e o índice de vazios menor estaria próximo do limite de plasticidade. No caso das argilas, não é o menor, porque ela ainda pode alcançar índice de vazios menor do que esse. Mas a relativização é em relação a esses dois, como no caso das areias, é em relação ao índice de vazios máximo e o índice de vazios mínimo. Né? Então, num determinado ponto aqui, eu tenho a minha compacidade relativa. Se eu estou mais próximo do índice de vazios máximo, a compacidade relativa é baixa. Se eu estou mais próximo do índice de vazios mínimo, a compacidade relativa é alta. Então, na próxima aula, nós vamos continuar esses estudos.